sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos as Escrituras, procuramos aprender com os ensinamentos de Jesus de forma a aplicá-los nos nossos dias, pensando nos homens e nas mulheres do século XXI, os desafios dos nossos dias, os gigantes que a igreja tem enfrentado aqui no Brasil. A ideia é a gente voltar às Escrituras, aprender os ensinamentos, procurar compreender tanto o Novo quanto o Antigo Testamento a partir dos olhos de Cristo, do Evangelho, ressignificando os nossos dias, a nossa caminhada, a nossa rotina, de forma a condizer com o que Jesus tem para nós ou aquilo que ele deixou para nós como ensinamento do seu Evangelho. E por aqui hoje nós vamos começar a leitura de duas cartas muito importantes para nós, que são as cartas de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Então a ideia é nós lermos as duas cartas, elas estão no Novo Testamento, foram escritas por Paulo, estão ali, intituladas de punho, que é a carta dele, endereçada a Timóteo. Então vamos lá, nós temos a data, nós estamos falando aí de provavelmente metade da década de 60 depois de Cristo. Então Jesus morreu com 33 anos, lá pela década de 60 Paulo escreve essas cartas entre os períodos de prisão dele. Então primeiramente ele foi preso em Roma, foi solto. Durante esse período, os estudos apontam que ele escreveu essa carta de Timóteo, foi preso a segunda vez e nessa segunda vez foi a sua sentença, Paulo foi martirizado. Provavelmente essa é a data, gente? Se vocês querem ler sobre a primeira prisão de Paulo, você pode ler lá em Atos 28, versículo 16, do 30 ao 31. Depois disso, a sua segunda prisão já foi a sua execução. Considerações importantes aqui sobre esse livro que nós vamos ler, que são pequenininhos, mas que são bem recheados de ensinamentos, são densos, muito ricos, a respeito de quem é Cristo, do Evangelho, muitas explicações pertinentes para nós nos dias de hoje. Então, a primeira delas, Timóteo era um jovem parceiro de ministério de Paulo. Então, Paulo está endereçando a sua carta daquele lugar paternal, a um jovem que está vivendo na igreja, foi enviado por Paulo à igreja de Éfeso para liderar a igreja. Então, você tem ensinamentos ali de um senhor experiente, vivido, que foi Paulo com relação ao ministério, a um jovem que está não começando agora, mas está no início aí, é bem mais novo que Paulo. Segundo ponto importante, ele é orientado aos cuidados com a igreja em Éfeso. Então, pensa só, são aquelas cartas de diretrizes, você precisa fazer isso, toma cuidado com aquilo. Então tem muita sabedoria nessas cartas, e muito pertinente para nós. Por exemplo, você pode estar iniciando o seu ministério, pode estar chegando agora nos caminhos do Senhor, aceitou Cristo recentemente, é novo na fé, ou então você que está vivendo momentos específicos do seu ministério com Deus, ou quer avançar na compreensão do que Deus tem para a sua vida, na sua comunidade, como Ele quer te usar. Se você está pensando aí no seu serviço, na forma que você serve o corpo de Cristo, esse estudo aqui, essa leitura vai ser muito bom para a gente conseguir entender. E aí eu coloquei aqui em três pontos principais que a carta fala. Primeiramente sobre as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Paulo aconselha Timóteo a tomar cuidado com os falsos mestres, Então Paulo orienta que ele guarde a sã doutrina, que ele não se desapegue dos ensinamentos que ele recebeu no início da sua caminhada, Então você tem aí, talvez você não seja novo de ministério, mas você quer dar uma revigorada, você tem ouvido da parte de Deus que é tempo de voltar a inícios, voltar a essencialidades, Algo que Paulo orienta Timóteo para ele não se desapegar nunca. E principalmente quando ele está falando sobre um falso evangelho, um outro evangelho que estava sendo pregado lá, que era um desafio não só para a igreja de Éfeso, mas de uma forma geral você tem ali os discípulos, gente, no Novo Testamento, batendo muito nessa tecla. O desafio da igreja qual é, Carol? Principal, que resume tudo que nós enfrentamos, são os ensinamentos mentirosos que destoam do ensinamento de Jesus. É a mentira, gente. São pessoas
que se dizem mestres enviados por Deus, que na verdade estão trazendo mais confusão, desorientação e um mau exemplo do que é o coração de Cristo, a proposta do Evangelho. Esse é o nosso principal desafio, a nossa principal luta, e não é diferente com Timóteo. Então nós temos muito para aprender com relação a esse assunto. Ensinamentos na fonte. Qual é a fonte, Carol? Cristo. A essencialidade do Evangelho, a simplicidade na pregação. Nós precisamos voltar para este lugar. Não só um alerta para Timóteo, mas nós aqui, na nossa época, no nosso contexto, tendo em mente esse chamado de Deus. Esse é um dos pontos que me trouxeram a falar com vocês sobre essa carta. Nós temos hoje sim uma demanda, uma necessidade e principalmente um chamado de Deus para voltarmos à essencialidade na leitura da palavra, as orações, a vida simples de caminhada com o Senhor. É uma revisitação, né, gente? Retornos. Nós estamos falando sobre retornos e isso inclui o que Paulo diz aqui para ele tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos, para ele guardar a sã doutrina, entre outras coisas que vem aí desafiando a igreja do século 21. Outro ponto importante que Paulo fala bastante na carta a Timóteo é a conduta cristã e como a fé em Cristo Jesus está diretamente relacionada com o estilo de vida prático de quem segue os ensinamentos de Jesus. Então é mais do que falar da boca para fora que nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado, que resgatou a nossa vida da destruição, da condenação eterna. Então é viver segundo o que ele ensinou, o que os profetas, o que a palavra de Deus revela e ensina, qual é a boa conduta do cristão. Então Paulo ensina Timóteo e orienta a continuar nessa caminhada prática. Um dos pontos muito legais do livro e da carta de Paulo a Timóteo é a praticidade das orientações dele. Isso vai ajudar muito a gente, por exemplo, no nosso dia a dia, né? Então a gente vai identificar, você vai perceber isso também, você vai identificar momentos da sua vida corriqueiro conversando ali com as coisas que nós estaremos lendo. E é de propósito, porque Paulo ele é intencional nisso. Ele quer que Timóteo guarde o exemplo. Então esse é um terceiro ponto muito importante dessa carta. Ela é muito boa para líderes. E quando nós estamos falando de liderança, porque traz exemplos e orientações de Paulo para uma liderança exemplar, de conduta, que agrada o coração de Deus, que condiz com a proposta do Evangelho e que é a expectativa de Cristo com relação a nós. Quando nos levanta ou quando nos coloca em lugares específicos, Cristo espera de nós a conduta, que resplandeça, gente, que testemunhe, que nós somos seguidores dele. Então, é se parecer com Cristo. E esse é o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês. Paulo orienta sobre como levantar líderes, né? Quais são os requisitos que agradam o coração de Jesus, que condizem com o Evangelho, para colocar pessoas em determinados lugares. Então isso vale para quem tem que levantar lideranças e para quem é líder, né? A gente tem aí um parâmetro, um alvo, um foco, gente, para sempre se buscar como uma conduta exemplar, uma liderança exemplar. Essa é a proposta do Evangelho, que a gente pode resumir aqui quando o assunto é ser líder, quando o assunto é você estar à frente de um grupo, o exemplo, é uma liderança exemplar. E Paulo vai falar bastante sobre isso aqui, vamos aprender muito, muito mesmo sobre liderança. E por fim, eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão do porquê, né? Por que nós vamos ler Timóteo 1 e 2? Então eu quero trazer três motivos, três justificações para vocês do porquê nós estamos lendo esta carta. Primeiro de tudo, como eu falei para vocês, é muito pertinente porque são orientações para um jovem que está no início de um ministério ou quando ele está ali precisando e recebendo orientações do seu mestre, né? No caso do seu líder. Aqui, Paulo, né, representando essa orientação. Paulo direciona os passos de Timóteo, o que ele precisa fazer, quais são os pontos que ele tem que se atentar. Por isso que nós vamos ler isso, por isso que nós vamos estudar estas cartas, para aprender melhor como nós podemos iniciar um ministério, como nós podemos levar e ser conduzidos de forma bíblica,
orientada por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, a caminhar segundo a vontade dele para as nossas vidas. Segundo ponto, nos ensina sobre uma liderança aprovada e os seus requisitos. Então, nós vamos aprender ali a parâmetros, valores, gente, que nós precisamos nos agarrar, nos apegar, que vai nos conduzir. A palavra de Deus, né, a lâmpada para os nossos pés, nos conduzindo pelos caminhos retos que Ele tem para as nossas vidas, que vai nos levar a ser bem-sucedidos no nosso trabalho, naquilo que o Senhor espera de nós, porque isso é uma coisa importante aqui. Jesus tem expectativas ao nosso respeito, Ele deixou para nós uma missão, Ele deixou para nós algo a ser feito, e nós precisamos fazer. Agora, não é sair fazendo de qualquer forma, nós precisamos nos esforçar para procurar primeiramente no Senhor, andando com Ele, conhecendo Cristo, a partir da meditação da palavra, o que os seus discípulos ensinaram, o que ficou aí eternizado através da Bíblia, né? Como Deus tem abençoado esses livros, essas cartas, até chegar aos nossos dias, e como ali há o coração de Deus para nós, e há expectativas de Cristo, sempre buscando seguir um caminho que agrade o seu coração. E por último, evidencia valores e princípios da vida cristã. E em paralelo com isso, eu quero trazer para vocês aqui algumas análises, talvez eu vou trazer aqui alguns filmes interessantes que nos mostram claramente essa inversão de valores. Então você tem a cultura ocidental cristã dos nossos dias e como os filmes, as obras literárias, a arte de forma geral, vem tentando desconstruir ou então perverte. Muitas obras têm feito isso, né, gente? Pervertendo valores e a cultura cristã, trazendo outras propostas. Então a gente vai fazer esse paralelo. Vamos entender na palavra aquilo que condiz com o Evangelho, com a proposta de Cristo, com a mentalidade do reino de Deus, e vamos procurar enxergar também aonde está essa perversão, como é que se apresenta nos nossos dias essa doutrinação velada, essa proposta aí de mudar o que era tido antes aí por uma cultura como certo, né? Então nós temos os valores cristãos sendo atacados, desconstruídos, pervertidos, e uma nova proposta surge, né? Como é que nós podemos aprender sobre isso? Nós olhamos para os filmes, nós olhamos para os documentários, nós olhamos para aquilo que tem sido repetidamente falado pelos artistas, as suas expressões mais profundas e sinceras, né? Esse caldo, como nós conversamos aqui no canal, esse caldo cultural que fala muito sobre os tempos que nós temos vivido. Então essa é a proposta aqui e eu quero deixar isso aqui para você. O que combina com Jesus em meu ministério? Para a gente encerrar o vídeo de hoje, para você refletir aí, eu refleti daqui, o que combina com Jesus? O que Ele espera de mim no meu ministério? Já parou para se perguntar isso? E é um desafio para nós. E eu desafio você também a fazer isso. Se dobrar diante de Cristo, colocar os seus joelhos no chão e perguntar: Jesus, o que agrada o seu coração? O que você espera de mim? Para a minha geração, como eu posso contribuir? Me mostra o meu labor, o meu serviço e o que eu posso fazer e como eu posso levar e testemunhar o seu nome. Tenho certeza, gente, que o Senhor vai te revelar, te orientar, orando por meio da leitura e meditação das Escrituras, ouvindo homens e mulheres de Deus, mas especialmente e essencialmente, antes de mais nada, do seu relacionamento com Deus, a partir do que você aprende no Senhor, na sua intimidade, e não o que terceiros dizem sobre você. Essa é a proposta aqui, gente. Nós irmos para o lugar de apropriação, de entendimento, de revelação da parte de Deus, do que Ele tem para as nossas vidas. Uma coisa, gente, é nós ouvirmos do pai, da mãe, do líder, do pastor da sua igreja, o que eles pensam sobre nós. E nós acharmos, isso eu concordo, e a gente abraça o que falam sobre a gente. Outra coisa é ouvirmos diretamente de Cristo e termos a revelação pelo Espírito do nosso papel aqui na Terra.
porque vocês podem ter certeza que isso aqui vai passar. E tem passado rápido, não é mesmo? Então vamos ouvir do Senhor o que Ele espera de nós, o que Ele tem individualmente falando para cada um de nós. E como nós podemos colocar em prática o Evangelho de Cristo, sendo luz aonde nós estivermos, levando e testemunhando o nome do Filho, né? A revelação de quem é o Deus Criador por meio do Filho, sempre tendo em mente que Jesus tem expectativas com relação a nós e que nós não podemos ficar sentados esperando. Nós podemos sim ativamente nos colocar na presença do Senhor, estar ali vivos, buscando respostas no Senhor, buscando a condução e a vontade, para que Ele revele para nós a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Então, a carta de Paulo a Timóteo, as duas cartas, é riquíssima nesse assunto. Paulo orienta, né, o seu discípulo ali na condução da comunidade que ele está responsável, orienta com relação à vida pessoal dele, orienta como ele pode levantar e deve levantar pessoas para liderar ali na igreja. É maravilhoso, gente, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito dos valores e da mentalidade do reino de Deus. E a ideia é essa, é aprendermos para nos parecermos cada vez mais. Essa é a obra do Espírito, gente. É isso que está acontecendo aqui dentro, é isso que está acontecendo aí dentro de você. O Espírito Santo trabalhando e nos tornando parecidos com Cristo. E a cruz que Ele carregou, nós carregaremos também por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então vamos lá, vamos fazer a leitura, vamos começar. Nesse mês de fevereiro quero me dedicar a isso com vocês, estudar mais a prática da vida cristã e como isso muitas vezes é desconstruído na nossa cultura, né? Paralelo aí, vamos treinar o nosso discernimento, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.